Não tem nada de cristão, não tem nada de bíblico, inclusive. Mas quando o pensamento de Joaquim de Fiore, que é gnóstico, tá? Ele é realmente cabalístico, ele é secularizado, você tem os regimes modernos trazendo isso. O nacionalsocialismo como o Terceiro Reich, Terceiro Reino, simbolizando a terceira idade de Joaquim de Fiore, onde a lei seria abolida. Você tem as três fases do comunismo: comunismo primitivo, luta de classes na dialética materialista histórica, e o comunismo final, onde realmente as classes seriam abolidas, ou seja, o que simbolizam as classes? A lei. A lei seria abolida e nós viveríamos no igualitarismo comunista, sem a sociedade de classes e sem o Estado, ou seja, nós seríamos libertos. Um regime gnóstico também, historicista. Né? E o liberalismo também é. A democracia liberal ela é historicista. Porque através dos debates democráticos, da própria dinâmica democrática, os indivíduos, donos de si mesmo, iriam descobrindo melhores maneiras de se chegar numa democracia ideal perfeita. Porque o argumento do marxista, por exemplo, em dizer toda vez que o regime socialista comunista é imposto e mata milhões de pessoas, o que nos fala o marxista comunista? Ainda não era o verdadeiro comunismo. Nós estamos indo ainda em rumo à história. Toda vez que dá um BO, toda vez que dá um problema gigantesco nas democracias liberais, o que nos fala o democrata? Ainda não é o verdadeiro regime democrático. O que nós vemos hoje nas câmaras, nos discursos presidenciais, não porque a democracia, nós estamos indo para uma verdadeira democracia, nós vamos alcançar uma verdadeira democracia, não porque nós estamos indo para uma verdadeira democracia, é porque isso ainda não é uma democracia verdadeira, mas nós vamos chegar lá. É um regime historicista. Não sei se vocês perceberam isso, mas é a mesma dinâmica. Nós ainda vamos chegar no regime, nós ainda vamos alcançar a democracia liberal, ideal, maravilhosa. É um regime revolucionário, é um regime historicista. Tá certo? Então a democracia liberal, por preceder o comunismo, o nacionalsocialismo e o fascismo não bebe tanto desse problema historicista. O problema do fascismo é outro. São outros, inclusive. É um regime moderno também, mas não tem tanto isso. Agora, o nacionalsocialismo, o comunismo, sim. Por quê? Porque trouxeram algumas bases da própria democracia. Porque quando os maçons, os iluministas, começaram a defender o Estado moderno, a democracia moderna, o Estado laico, foram bebendo dessa fonte historicista. E secularizando-na depois. Trazendo ela apenas para um aspecto naturalista. E é lógico que isso, de uma certa forma, vai acabar virando um misticismo democrático, um dogma democrático, um messianismo democrático. Vejam que coisa curiosa, que cabe comentarmos aqui. Eles, os maçons, os iluministas, se voltaram, principalmente Voltaire, Condorcet, entre outros enciclopedistas, se voltaram contra os dogmas da Igreja Católica. Né? Falaram, nós vamos destruir a Igreja Católica. As cartas de Voltaire a Marquês de Sade e aos reis protestantes, aos reis agnósticos, era o quê? Nós vamos destruir a infame, falava Voltaire. Com a defesa do racionalismo, a defesa da ciência, dizia Condorcet, né? A defesa realmente, né, do materialismo, do naturalismo, o homem solto de todas essas amarras. Se nós pegarmos os dogmas católicos, nós temos o quê? 44 dogmas, né? 45, 44 dogmas cristãos. E muitos deles não diziam a respeito de uma rigidez moral, mas realmente vendo o homem como um composto de corpo e alma que tem o ser por participação, né? E que se ordena às verdades eternas. Aquilo que foi deixado, ensinado, falado por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por Deus Pai e por Deus Filho. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos, os dogmas, né, cristãos. Esses caras se voltam contra isso. Só que vejam que curiosidade. Eles criam muitos dogmas. Muito além daquilo que foi concebido pelos cristãos do que antes.
Então eles pegam questões particulares e transformam-nas em dogmáticas. Não é curioso? Que eles criaram muitos outros dogmas, muito mais dogmas do que os cristãos? Os cristãos não criaram, os cristãos se adequaram a isso. Mas vejam que os revolucionários liberais criaram muitos outros dogmas. Muitos, muitos, muitos. Através de coisas particulares. E que nas sociedades atuais, fazendo esse looping, nós vemos que há uma questão dogmática, por exemplo, nos movimentos sociais, nos movimentos de minoria. É uma rigidez dogmática monumental. É uma rigidez estritamente infernal. Porque virou dogma você, por exemplo, não fazer uma piada politicamente incorreta com um homossexual. É um dogma. Ora, o que é uma piada? O que é uma brincadeira? Mas virou dogma. Porque senão isso é homofobia, isso é extremismo, você tem que ser preso, calado, processado. Virou dogma. Uma piada. A maneira de nos vestirmos, por exemplo, virou dogma. Entre tantos outros dogmas da modernidade e da pós-modernidade. Então vejam que o regime liberal nos trouxe muito mais problemas, muito mais absolutismos do que aquilo que eles se atentaram contra, que foram os regimes cristãos, baseados na doutrina social da igreja e na analogia a Cristo Rei. Ordenando-se tudo a Cristo. Então, a Revolução Marquesiana, por exemplo, que é a Revolução Libertina, no sentido estrito e absoluto da palavra, trouxe-nos muito mais dogmas politicamente corretos do que outras coisas. Ao colocarem, ao defenderem a ideia de que as pessoas não devem seguir padrões, eles padronizaram as pessoas infinitamente mais do que os cristãos. Porque os cristãos tomam o quê? Você toma uma questão acidental ali. Então eles pegaram aquilo que é acidental e transformaram em essencial. Eles padronizaram. Hoje você olha o grupo de jovens, né? Os jovens esquerdistas, lacradores, né? Como nós falamos, eles são iguais. Eles têm a mesma linguagem, o mesmo modo de se vestir, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de se comportar, o mesmo modo de ser histéricos, insuportáveis, o mesmo modo de se atentarem contra os pais, contra a sociedade, contra a igreja, que é o que fala o padre Augustin Roussel. Porque são liberais no sentido que falei no começo, no sentido do non-serviam, no sentido do não servirei. E eles criaram padronizações ainda mais infernais. Porque Lúcifer é assim. Lúcifer é o acusador. Eles fazem acusações. Eles padronizam as acusações. E, como fala E. Michael Jones, esse inferno moral transformado em regime político. Que é, assim, a dedução e o efeito óbvio das democracias liberais. Esse inferno que virou. Esse inferno que virou.